A nossa palestrante de hoje é a Ana Carolina, a famosa Aninha. Ela é enfermeira e mestre pela Unifesp. Importante pontuar o tema do mestrado dela, que é Mulheres no Mundo Carcerário. Ela é extensionista do programa Comunidade e coordenadora do projeto de extensão Periferia dos Sonhos, que é um projeto incrível e para vocês que são do segundo ano, conheçam e participem. Ela é voluntária em ações com mulheres em unidades prisionais e agente da pastoral carcerária e atua em estudos de HIV e AIDS. A temática de hoje é políticas públicas e mulheres privadas de liberdade, e quando a gente estava pensando nas temáticas que íamos abordar esse ano de 2021, o contexto das mulheres privadas de liberdade, que são extremamente invisibilizadas no cuidado, foi uma discussão que a gente quis muito trazer para a Lego. E sim, foi unânime, sem discussão nenhuma. Quando a gente falou da temática, todo mundo falou: chama a Aninha, Aninha, porque a Aninha é uma pessoa que está sempre levantando essa pauta. Então, queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, Aninha. Seja bem-vinda, Lego. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela presença de todo mundo. E eu fiquei aqui pensando se eu deveria ou não fazer slide, mas como eu não gosto de slide, eu resolvi não fazer, o que pode ser um super erro. Eu pensei que talvez fosse mais legal eu tentar não ficar falando o tempo todo e aproveitar esse tempo para a gente poder conversar também. Então, eu pensei em falar em, basicamente, quem são as pessoas que estão presas e como que está estruturada a política de saúde, bem de forma, assim, direta, básica, objetiva. E daí a gente usa o nosso tempo para poder conversar, porque como o sistema penitenciário é um lugar de poucas entradas, as pessoas costumam ter muitas dúvidas de coisas, assim, banais no sentido de pensar como que faz para marcar uma consulta, como que faz para ir no hospital. E daí acho que é legal a gente poder aproveitar esse tempo para falar sobre essas coisas de dúvidas que vocês têm, não necessariamente as que eu fiquei imaginando aqui sozinha. Então, vamos tentar assim, se der errado ou se ninguém tiver dúvida nenhuma, daí eu continuo falando. Se tiver ruim o áudio, me avisem que eu coloco o microfone, mas por enquanto estou entendendo que está tudo bem, né? Então, a Júlia já me apresentou, muito obrigada. Queria só explicar que atualmente não estão sendo feitas nenhuma atividade dentro do sistema penitenciário. O sistema penitenciário está fechado, num momento de retomada para as visitas de familiares de pessoas que estão presas, mas as atividades, como as atividades de grupos religiosos, ou mesmo oficinas, e até coleta de dados de algumas pesquisas, não estão acontecendo, por motivos da pandemia e outros, obviamente, né, que também convém ao sistema penitenciário, em alguns momentos, ele se manter fechado. Mas, sem dúvida, a pandemia já é um motivo mais do que suficiente para que as dinâmicas de entrada e saída fiquem diferentes, né. Então, faz bastante tempo que eu não entro na prisão, por conta da pandemia, desde o início, mas a gente segue nos grupos e acompanhando, principalmente no meu caso, por conta de eu estar bem próxima da pastoral carcerária que faz visitas no sistema prisional semanalmente, né, converso bastante com os familiares das pessoas presas e por isso, às vezes, recebo notícias de quem está lá dentro, né. E daí, antes de falar quem são as pessoas que estão presas, né, acho importante situar que a prisão é uma instituição histórica, né, as prisões são instituições históricas que são feitas para controlar determinadas parcelas da população. Então, elas funcionam estrategicamente nesse controle das pessoas, e essas pessoas são as pessoas que são consideradas desviantes, indesejáveis, perigosas, e para além da privação da liberdade, do direito de ir e vir, que é o motivo pelo qual a pessoa está trancafiada na prisão, as condições do confinamento, que são muitas vezes precárias, elas apontam também para uma privação de direitos sociais, constitucionais de um modo geral, que vão além da liberdade. Então, a prisão é um espaço de muitas violações de direitos, né? E muitas vezes existe uma discussão se a prisão enquanto instituição, se ela estaria falhando por ter violações de direito, mas justamente considerando o contexto histórico no qual ela existe, né, e no qual ela se configura até hoje, a gente pode
entender, e isso é claro que a gente pode discutir, depende também do nosso referencial, entender que a prisão, ela é um lugar que funciona dessa forma porque quer funcionar dessa forma também, faz parte do jeito, do objetivo do funcionamento, algumas coisas que acontecem lá dentro e que não são tão interessantes assim do ponto de vista da cidadania das pessoas que estão lá, né? Gente, eu não falei, mas assim, me interrompam, tá? Pode perguntar, pode mandar aí, pode abrir a câmera, ligar o áudio se quiser, não tem problema nenhum. Então, existe esse contexto na prisão, né? Uma outra coisa também importante de dizer é que quando a gente fala do ambiente prisional, a gente costuma se referir ao sistema aberto, que são pessoas que não estão presas, né? Porque elas já estão no meio aberto, no sistema semiaberto e no fechado. E, além desses sistemas, existem um tanto outros de características de unidades prisionais que podem e não estar previstas dentro da legislação do que se chama de sistema prisional, né? Duas instituições que são muito importantes para a gente não perder na cabeça, assim, deixar na lembrança, são os locais de cumprimento de medida de segurança, que são os antigos manicômios judiciários, né, que hoje são os hospitais de custódia e tratamento, que recebem as pessoas que são consideradas imputáveis, então pessoas que não podem cumprir pena por alguma questão de adoecimento mental e que por isso, por ter um diagnóstico, normalmente feito pelo psiquiatra, não podem cumprir pena, ou também os lugares de cumprimento de medida socioeducativa, que aqui em São Paulo são as fundações casa. Os lugares de cumprimento de medida de segurança, eles estão dentro do Departamento Penitenciário Nacional, mas a Fundação Casa não, ela é uma outra administração. E quando a gente pensa nessa diferenciação, a gente tem que entender que os dados não são os mesmos, né? Mas que o funcionamento desses espaços todos, eles têm alusões bem claras, assim, bem diretas, né, ao cotidiano do sistema prisional. Então, quando a gente está falando de um lugar, normalmente essa situação pode ser sobreposta para esses outros lugares que eu comentei. Quando a gente pensa na questão das mulheres que estão encarceradas, mas não só ela, os homens também, mas tem uma autora que estuda especificamente mulheres, que ela fala que quando a gente considera a prisão, tanto pelo aspecto da privação da liberdade, quanto pelo aspecto de todos os abusos que acontecem dentro do sistema penitenciário, a gente pode considerar que a prisão é um elo de uma cadeia de diversas violências que as pessoas sofrem ao longo da trajetória de vida de cada uma delas. E ela fala isso especificamente dizendo de mulheres, né? É importante dizer também, antes de falar sobre essas pessoas que estão presas, sobre os números do Brasil, né? O Brasil tem um número de uma quantidade de pessoas presas absurda. Ele está em terceiro lugar no ranking de países com maior número de pessoas encarceradas, no número absoluto, né? O primeiro lugar é dos Estados Unidos e o segundo lugar é da China, lugares esses que têm populações bastante expressivas, né? E o Brasil, ele ocupa o terceiro lugar desse ranking. E quando a gente considera um site aqui do Brasil mesmo, chamado Monitor da Violência, que é feito por uma parceria entre um grupo de estudos da USP com o G1 e com, acho, o Fórum de Segurança Pública, se eu não estou enganada, eles fazem um ranking parecido com esse que eu falei, que é o ranking internacional, para classificar os países comparando o número de pessoas encarceradas e o número de habitantes de cada país e território. Nesse ranking específico, o Brasil ocupa a 26ª posição. Só que existe um desencontro de dados, é muito difícil, como vocês vão ver aqui, talvez vocês até já saibam disso, encontrar dados confiáveis e completos, principalmente do sistema penitenciário. Então, é bastante comum que quando a gente muda de referência, a gente vê que as informações ficam desencontradas, justamente porque os dados oficiais são bastante escassos, né? O principal lugar para buscar dados oficiais do encarceramento no Brasil é o Infopen, que é um sistema
de informação, na verdade não é um sistema, né, é um informativo penitenciário, que era um instrumento oficial para mapear e gerar dados do sistema penitenciário no Brasil. O Infopen, ele era como se fosse um censo, que era feito a partir de dados que os diretores das unidades prisionais enviavam para o Departamento Penitenciário, para o DEPEN, que está vinculado ao ex-Ministério da Justiça, hoje o superministério lá do Bolsonaro, e dentro desse censo, né, as perguntas eram respondidas pelos gestores das unidades. O Infopen, ele está num processo de transição para um outro sistema, que é chamado de SIS-DEPEN, que é o Sistema de Informação do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário. Isso é um super problema, porque o Infopen, ele tinha uma frequência de publicações que o SIS-DEPEN deu uma quebrada, e para acessar o SIS-DEPEN, não sei se vocês quiserem até fazer um teste aí no computador de vocês, precisa ter um login. Esse login é direcionado especificamente para pessoas que têm vínculo com o sistema prisional, então o vínculo de trabalho. E daí nós, por exemplo, que poderíamos ser pesquisadores interessados na área, a gente não consegue fazer esse login, logo não consegue acessar os dados. Então, quando a gente vai ver os dados que eu vou passar para vocês, que são os dados mais recentes que a gente está trabalhando com dados de 2019. O que não é tão antigo, mas também não é o dado de agora, considerando, por exemplo, o Covid, que modificou bastante o sistema prisional, a gente imagina que isso pode ter repercussões para as pessoas que forem, a partir desses dados, construírem, sei lá, propostas ou hipóteses para explicar as coisas do sistema prisional. Então, existe essa transição de sistemas, né? Em 2019, que é o último Infopen, e daí eu já vou falar sobre o Infopen Mulheres, porque existe o Infopen geral e o Infopen Mulheres, mas vamos primeiro nesse geral. Existia um número de 755, um pouco mais de 755 mil pessoas presas no sistema penitenciário, e um pouco mais de 7 mil em outras carceragens, que são as delegacias dentro dos DPs que tem nos bairros todos do Brasil, né? O estado de São Paulo tem a maior população do país, 30% da população do país, praticamente 31% está em São Paulo. A maioria dessa população do Brasil está no sistema fechado. E existe uma outra condição, gente, se vocês tiverem dúvidas do que significa sistema fechado, sistema aberto, vai botando aí que eu vou explicando. Existe uma outra condição também que é bastante específica do Brasil, que é a questão da prisão provisória. Só vou colocar na tomada aqui. A prisão provisória é a situação que é conhecida quando a pessoa não foi julgada ainda. Então, no Brasil, em 2019, em dezembro de 2019, quando esses dados foram consolidados, praticamente 30% da população prisional não estava condenada ainda. E isso significa dizer que, basicamente, 1 a cada 3 pessoas presas aguarda ser julgada no país e não se sabe se ela foi ou não responsável por aquilo que estão acusando, né? Nos dados gerais, indicam que 44% da população tinha até 29 anos. Então, isso significa dizer que é uma população bastante jovem, né? Quando a gente vai fatiando ainda menor as idades, a gente vai ver que a categoria pós 29 anos também é um número bastante expressivo. Então, a população acima de 50, por exemplo, é uma raridade, vamos dizer, né? Uma raridade entre aspas, porque, obviamente, tem gente mais velha na prisão também. A maioria da população tem filhos. Isso é um dado que tem bastante divergência, mas a questão de ter filhos, filhas é uma situação para a maioria da população, pelo menos no último Infopen. Os dados de escolaridade e estado civil não foram avaliados em 2019, mas a gente sabe pelos dados de 2016, que era um Infopen mais completo, que a maioria eram pessoas solteiras e cerca de 50% tinha apenas ensino fundamental incompleto. Então, pessoas que acessaram a escola por poucos anos durante a vida. Existe um super problema também, que é com relação a como se faz a coleta de dados do sistema prisional. Como eu tinha dito para vocês no começo, essas
formulários que são enviados para as unidades, eles são preenchidos pelos diretores das unidades. Então, algumas informações, elas passaram pelo julgamento de tais, algumas não, todas, de tais diretores. Quando a gente avalia alguns dados específicos, como é o caso da questão raça, cor, etnia, isso traz problemas infinitos, né? A gente tem no Infopen de 2019 uma ausência de informações sobre raça, cor e etnia da população que está presa, mas no início do ano de 2020, o Fórum de Segurança Pública fez um documento que é bastante interessante de ser visto, que se chama Anuário de Segurança Pública, onde eles falam sobre todas as questões que envolvem a segurança pública, inclusive o sistema penitenciário, e eles cruzam dados de muitas fontes. Neste anuário, então não é no Infopen, mas neste anuário, existe um número de que 66,7% das pessoas do sistema prisional são negras. E existe uma questão aí, uma discussão, principalmente relacionada ao movimento negro, de como esse dado é coletado, né, como eu já disse. Então, ele não é autodeclarado, como orientado pelo IBGE e como feito nas outras pesquisas censitárias, por exemplo, o próprio censo domiciliar, né? Ele é feito a partir da análise do diretor da unidade, que usa os critérios da cabeça dele para falar sobre a raça, cor e etnia de cada uma das pessoas que ele tem ali na unidade que ele coordena. Existe uma questão no sistema prisional que é associada ao trabalho ou atividades de educação, que são possibilidades de remissão. A remissão é um desconto que a pessoa tem na pena, né? Cerca de 20% das pessoas estão envolvidas em alguma atividade de trabalho no sistema prisional, mas a maioria delas, praticamente 67%, não tem informações sobre o que recebe de remuneração. Mas se sabe que a maioria delas não recebe remuneração nenhuma ou recebe 3/4 do salário mínimo. O sistema prisional, ele não é regulado pelas leis trabalhistas que a gente vivencia em um trabalho, por exemplo, numa instituição de saúde qualquer. Então, as pessoas que estão presas e que trabalham, elas podem não receber nada e podem receber menos do que um salário mínimo, que teoricamente é o mínimo que era exigido pela lei. Isso acontece em muitas unidades prisionais, os valores que as pessoas recebem são absurdos para o trabalho que elas fazem, porque a maioria dos trabalhos nas unidades prisionais são trabalhos de produção, trabalhos repetitivos, onde a pessoa não pode ficar sentada, e são de linha de produção mesmo. Então, um exemplo, assim, caixinha de óculos, por exemplo, é feita, tem uma empresa que faz caixinha de óculos dentro da prisão. Existe uma linha de produção e uma pessoa cola o zíper, a outra encaixa o fecho, a outra põe o carimbo, a outra testa o zíper, e assim vai. Então, a pessoa passa o período todo do dia exercendo o mesmo movimento para dar conta daquela produção e para receber a partir daquela produção. Existe também, e daí eu acho que eu já paro de falar desses dados que eu anotei aqui no papel, um número bastante insuficiente de vagas diante do número da população prisional. Existe um déficit de vagas que é dito bastante, né, pela mídia, assim, de modo geral, mas o que eu queria dizer aqui, para a gente não se alongar nesse ponto específico também, é que, de um modo geral, o que o governo, o que as pessoas, né, os políticos, de um modo geral, colocam como proposta para o déficit de vagas na população prisional é aumentar o número de prisões. Então, costuma ser plataforma de bastante gente, de vários governos, os planos de expansão do sistema prisional, né? Em São Paulo, isso é bastante notório, assim. E existe um documento bastante importante, já antigo, mas ainda importante, que é a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e esse documento defende, né, que quando a gente pega um problema e coloca ele como solução para ele mesmo, que é dar prisão para um lugar que precisa de mais prisão, ou resolver o problema da prisão com ainda mais construção de prisão, a gente, na verdade, não vai conseguir resolver o problema, né? Então, a agenda pelo desencarceramento é uma agenda
que, na verdade, está aí para discutir as medidas de encarceramento do Brasil e discutir o déficit de vagas para falar que o Brasil não prende pouco, ele prende muito e por isso é o terceiro, né, no ranking do mundo. E para a gente poder falar da população feminina, e antes até de falar da população feminina, eu gostaria de explicar para vocês que o Infopen, ele fez esse documento separado por conta do aumento do encarceramento feminino. Quando a gente pega um encarceramento feminino em números absolutos, comparado com o encarceramento geral, no Infopen de 2019, a gente vai ver que não chega a 4%. Em 2016, era um número aproximado de 7%. Então, é praticamente nada perto dos 96 que são de encarceramento de população masculina. A questão do encarceramento feminino é o crescimento dele, e não o número de mulheres presas efetivamente. Então, quando a gente faz um recorte de tempo entre 2000 e 2014, considerando esses 15 anos, né, a gente vê que o aumento da população carcerária superou os 560%. Então, assim, é um negócio estrondoso, né? E foi nesse contexto, entre os anos 2000 e 2015, que o Infopen resolveu fazer uma publicação específica para falar das unidades femininas. É importante dizer que no Brasil existem unidades mistas, que são unidades onde existe uma ala feminina e uma ala masculina dentro de um mesmo prédio. E é importante dizer também que o nome que o DEPEN dá e que as secretarias estaduais dão para as unidades, que costuma vir com o feminino e masculino do lado do nome, eles não representam as identidades das pessoas que estão presas. Então, não é necessariamente todo mundo que está preso numa penitenciária feminina que se identifica com esse feminino. E isso é importante também para a gente pensar que a gente apresenta os dados dessa forma, entre feminino e masculino, mas a gente pode partir do pressuposto que todas as unidades são mistas, porque existe uma multiplicidade de identidades possíveis entre as pessoas, independente do nome do estabelecimento nos quais elas estão cumprindo pena. Isso é uma nota importante, assim, né? Eu vou usar o feminino e masculino aqui por conta dos dados oficiais serem lançados assim. Existe no encarceramento feminino de forma muito importante, mas no encarceramento geral também, um número expressivo de pessoas que está presa por conta de uma sentença ou uma acusação de tráfico de drogas, né? Existe uma mudança na legislação desde que o governo Bolsonaro entrou no poder, e essa nova política nacional de drogas, ela prevê a abstinência, o estímulo do flagrante para prender as pessoas, a internação compulsória, coisas todas que sustentam ainda mais o elevado número de pessoas encarceradas relacionadas às leis, chamadas leis de drogas, né? Então, é bastante comum no Brasil, quando a gente vai ver as questões do encarceramento, a gente ouvir dizer sobre uma política de guerra às drogas, né? Que é um nome que se dá para a política que é feita com relação às drogas no Brasil. Para a gente ter noção, assim, na população geral, 20,2% das pessoas está acusada de tráfico de drogas. Então, é um número bastante expressivo. Na sequência, vem os crimes contra o patrimônio. E isso é importante porque a gente sempre cria no nosso imaginário uma figura, né, dessa pessoa presa, que é uma figura de uma pessoa muito perigosa, que cometeu crimes muito complexos, né, do ponto de vista do convívio social que a gente tem no mundo, né, e quando, na verdade, a gente vai ver os números, a gente vê que a maioria delas está relacionado à questão das drogas e que o limite entre ser o traficante e ser o usuário é muito tênue e muito dependente de quem faz o flagrante, que no caso é a polícia militar, e também outras pessoas que estão presas por questões ligadas ao patrimônio, né, que dizem respeito às pessoas que roubam padaria, mercado, muitas das vezes por conta de condições econômicas bastante complicadas ou até de miséria, diante de um país tão desigual, né? Então, a população feminina especificamente, que está presa, ligada a algum crime de tráfico de drogas, supera os 50%. Então, a questão das drogas para as mulheres encarceradas é bastante importante, né?
Quando a gente volta lá para o Infopen, que eu falei que é o mais recente, e a gente vê os dados de estabelecimentos onde existiam crianças com as suas mães, a gente vê que no final de 2019 no Brasil, 1.446 crianças estavam nas unidades prisionais com as suas mães. Então, essas crianças, elas ficam com as mães durante o período de 6 meses, que é o período destinado, idealmente, né, para o aleitamento exclusivo. E depois desse período, elas são devolvidas, né, ou levadas, idealmente também, para os familiares desta mulher que está presa. Existem questões várias que podem acontecer, né, nesses contatos com familiares e tal, mas de um modo geral é isso que acontece. Existem alguns estados do Brasil onde a criança pode permanecer mais com as mães, dentro da unidade prisional. Existe, inclusive, amparo legal para isso. As crianças até 2 anos poderiam ficar com as suas mães, considerando as questões todas do ciclo vital dessa criança, mas, de um modo geral, o que a gente vê nos pareceres dos juízes é que eles consideram 6 meses como regra. Então, a maioria das crianças sai depois dos 6 meses. Existe uma super discussão do que significa para essa criança estar dentro do ambiente prisional, né? Existe um documento muito, muito, muito bom e bastante importante que chama Dar à Luz à Sombra, que fala sobre as questões da maternidade na prisão. Ele não é novo, mas ele é um documento muito bem feito e que é referência para esse tema. E ele fala de várias histórias, assim, de crianças que, quando saíam da prisão, nunca tinham visto uma árvore, nunca tinham visto o céu à noite, então não sabia o que era estrela, o que era lua, por terem ficado muito tempo no ambiente prisional, que é um ambiente que não tem como acessar o meio externo em alguns horários e tem péssimas condições, né? Essas crianças, elas não ficam no convívio, né, como as pessoas falam, elas ficam em alas materno-infantis. Eu, durante bastante tempo, fiz com outras 2 mulheres oficinas de Chantala, na ala materno-infantil da penitenciária feminina da capital, que é uma penitenciária do sistema fechado que tem aqui em São Paulo. Então, um pavilhão bastante diferente do pavilhão das outras pessoas que estão presas, né? Ele tem características diferentes para dar conta dessas demandas da vida da criança, né? Ainda que ele não seja nada ideal, porque a prisão, de um modo geral, ela está longe de ser ideal, né? Bom. Eu tenho uma dúvida. Tá. Algumas. Queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema aberto e fechado. Tá. E sobre a questão dos 6 meses. Você falou que nem sempre é uma regra, poderia ficar até os 2 anos, mas geralmente eles usam 6 meses como regra. Tem algumas características que eles não usam 6 meses, dão menos que 6 meses de prazo, por exemplo, se a mãe não for amamentar aquela criança, mesmo assim ela consegue ficar os 6 meses com ela? Então eu vou falar o que é mais fácil primeiro, sistema aberto e fechado. O sistema aberto é quando, por exemplo, assim, eu tenho uma pena de, 5 anos para cumprir, eu já cumpri um tanto no sistema fechado, cheguei na etapa da pena que eu posso progredir de regime, progredir para o sistema semiaberto e eu posso sair em liberdade e assinar na carteirinha, que eles chamam. Que você passa na delegacia e assina lá no fórum, né, que você está viva no lugar que você deveria estar no sentido do endereço e não está presa em outro lugar, né? E daí é basicamente isso. Então, o sistema aberto é o restinho da pena que falta. Ou são as pessoas que, por exemplo, estão com tornozeleira eletrônica, elas estão em meio aberto. Então, existe essas configurações também, uma pessoa que teve um benefício, né, que na verdade é um direito, não é um benefício, por, questões de saúde, de doença e tal. O sistema semiaberto é o que existe no meio do caminho desses dois. São normalmente as unidades onde a pessoa ela pode sair para o trabalho, e daí é para o trabalho, ela não pode sair na casa da prima dela passar a tarde, ela tem que comprovar que ela tem um vínculo, ela trabalha, e daí ela volta para a unidade e dorme na unidade. E assim ela fica. Então existe é mais maleável do ponto de vista da entrada e da saída da pessoa. É nesse sistema semiaberto que existem as saidinhas, que a gente vê, que vai ter saidinha do Natal, saidinha do Dia das Crianças e tal.
Tem gente do sistema fechado que não conseguiu vaga no semiaberto e pode fazer a saidinha também. Mas, de um modo geral, a saidinha é para o semiaberto. Agora, com relação à questão dos 6 meses. Existem mulheres que não querem ficar com a criança. Por diversos motivos. Inclusive pelo motivo que foi o que eu mais ouvi, mas não estou dizendo que é o mais frequente. Depois, como que eu vou trabalhar essa separação? Eu prefiro não ficar. Mesmo considerando a amamentação, eu prefiro não ficar. Tem mulheres que acabam perdendo esse vínculo com a criança um pouquinho antes por conta de dinâmica familiar. Então, assim, essa criança vai ficar com a minha tia. A minha tia mora na Bahia e vai estar aqui o mês que vem. O mês que vem meu filho tem 4 meses, mas é melhor agora do que esperar ela voltar da Bahia de novo. Entendeu? Então, essas questões, assim, de tentar alinhar um jeito que o futuro da criança seja menos prejudicado. Normalmente, o que acontece é isso. E existe, é claro, as questões de determinação judicial. Então, o juiz pode avaliar, pelos critérios dele, que aquela mulher não está apta a ficar com aquela criança. E, a partir daí, ela pode perder a guarda provisoriamente daquela criança, e a criança tanto pode ir para um abrigo, quanto pode ir para algum contato da família. Existem, assim, diversas situações, sabe? Diversas mesmo. Até porque tem muitas mulheres aqui em São Paulo que estão encarceradas por conta de uma unidade específica que tem aqui, que não são brasileiras. E, obviamente, acontece delas estarem gestantes no período do encarceramento, né? E daí, isso daí bagunça bastante a questão dos 6 meses, porque os vínculos familiares são de outro país, bom, tudo que vocês podem imaginar. Respondi? Tá. Daí, existe uma outra análise, né, do sistema prisional que diz respeito ao que eles chamam de grupos específicos. Grupos específicos são pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas não brasileiras, indígenas e pessoas LGBT. Eles separam essas categorias, vamos dizer assim, porque é possível que existam vagas dentro de uma penitenciária para cada um desses grupos. Então, é possível haver uma ala LGBT, uma ala de idosos, uma ala de mulheres não brasileiras, homens não brasileiros, e é por isso que existe essa análise de grupos específicos. Existe também uma super discussão do que significa separar essas pessoas ou não separar, e daí a gente teria que perguntar para cada uma delas o que elas acham melhor, né, para essa vivência no sistema prisional. Mas, assim, só para vocês saberem, a população acima de 60 anos é 1,4, mais ou menos. Existem cerca de 5 mil pessoas com deficiência no sistema prisional do Brasil, 458 precisam de cadeira de rodas, existem pessoas de todos os continentes, a maioria dos países da América, seguido de países da África, mas existe gente de tudo quanto é lugar. Quando eu fiz meu TCC no sistema prisional, eu lembro que a gente contou, tinha 27 nacionalidades, só durante o período que eu fiquei lá. Então, assim, é muita gente mesmo, que tem do país, do mundo todo. Existem pessoas indígenas, o número oficial é 295, isso também é bastante discutido, porque, de novo, é o gestor da unidade que fala quem é indígena e quem não é, a partir do critério da cabeça dele. Então, é óbvio que pode haver uma subnotificação, né? E sobre a população LGBT, eu não tenho números aqui para falar para vocês, eu não separei nenhum número, mas eu só ia dizer que, no meio dessas questões todas complexas do governo, existe um documento que é importante, né? Que é um relatório inédito que foi feito, que chama, eu vou colocar o nome no chat, porque ele tem um nome bem grandão, e se alguém quiser essas referências depois, eu super posso mandar para vocês. Esse documento, ele fala só sobre a população LGBT nas prisões. Eles falam que eles não conseguem garantir que todas as pessoas LGBT acessaram o questionário para responder esse negócio por meio desses diretores de unidades. Mas é o número oficial, é o documento oficial, e ele pode apontar caminhos para a gente, né? Aí eu tenho outra pergunta, que na minha o pessoal mandou como é o tratamento de mulheres trans. Como é o tratamento em qual sentido? Tipo, da educação, do respeito, ou para onde elas vão?
Acho que um pouquinho disso tudo. Um pouquinho de tudo, então tá. Existe previsão legal de que uma pessoa vá para uma unidade prisional de acordo com o gênero com o qual ela se identifica. Então, por exemplo, eu posso ser um homem trans e eu poderia ficar numa unidade dita masculina. E vice-versa, né? Só que existe uma questão de que muitas vezes as pessoas que são transexuais ou travestis, elas não necessariamente querem ir para essa unidade. Então, é muito frequente, por exemplo, que os homens trans que estão nas unidades femininas não queiram ir para unidades masculinas, por questões de medo da violência e também por questões de relação afetiva, sexuais, amorosas, tal, que são frequentemente mais viáveis nas unidades femininas. Não estou falando que é uma regra, mas frequentemente são mais viáveis. E o contrário acontece também quando a gente tem mulheres trans nas unidades masculinas, de não quererem vir para uma unidade feminina, né? Menos pelo motivo da violência e mais pelo motivo dos vínculos. Mas tem de tudo no meio do caminho. Eu não conheço ninguém que tenha ido para uma unidade de acordo com a sua identidade, não de acordo com aquilo que foi atribuído ao nascer. Mas eu sei da existência de casos assim, e isso não é só para o sistema prisional, isso também é para a Fundação Casa. Com relação à relação entre equipe das unidades prisionais e população LGBT de um modo geral, mas especificamente para essa pergunta, população trans, aqui em São Paulo existe uma resolução chamada SAP-11. SAP é Secretaria da Administração Penitenciária, que é o órgão que regula a administração penitenciária em São Paulo. E 11 é o número da norma que eles inventaram, sei lá quando, eu não lembro o ano agora. Essa SAP-11 é especificamente sobre o tratamento dado a pessoas LGBT, pessoas trans na prisão. Então, espera-se que em São Paulo se respeitem a norma que eles mesmos inventaram. Existem diversas questões de violência e tal, mas existe um amparo legal, assim, até a partir dessa norma, que deveria sustentar as coisas de uma forma melhor. É importante dizer que isso não é uma norma, eu falei errado, isso é uma recomendação. Então, isso não tem poder nenhum, entendeu? Se alguém desrespeitar, não vai dar nada. A gente sabe que a corda vai estourar sempre para o lado mais fraco, né, na penitenciária. Existem documentos que eu posso depois passar para a gente também, para não ficar falando um monte de nome gigante aqui, que falam sobre regras mínimas para o tratamento de pessoas LGBT na prisão. São tratados internacionais, muitos deles o Brasil assinou na época da construção e que, portanto, deveriam também ser respeitados aqui, né? Assim, para dar um exemplo básico, né, para a gente ver o nível que a gente está de discussão, existe, por exemplo, questões de que roupa entra em cada uma das unidades. Então, numa unidade feminina, por exemplo, não pode entrar cueca. E daí, se eu sou um homem trans que quer usar cueca, eu não posso, entendeu? A SAP-11, ela vem para dar respostas a isso. Então, assim, vai poder entrar cueca na unidade feminina, até porque quem define o que é uma cueca, o que é uma calcinha boxer, entendeu? E assim caminha a humanidade. Tem uma outra questão que é o corte do cabelo. Nas unidades femininas não costuma ter problema com cabelo curto, mas nas unidades masculinas, cabelo comprido já foi um problema em São Paulo. Então, essas normativas, elas querem falar sobre a coisa mais elementar, assim, sabe? Eu não estou discutindo, tipo, o nome social, por exemplo, é uma questão que deve ser respeitada e que normalmente é respeitada. Só que o sistema que eu digo de TI, né, de tecnologia de informação da administração penitenciária, ele não está preparado para o campo nome social. Então, às vezes, existem cartas que nunca chegam para a pessoa, porque foi com o nome social. Existem, por exemplo, a pastoral carcerária já precisou pedir listas de pessoas que estão em determinado pavilhão para qualquer coisa, e a gente nunca conseguia achar a pessoa. Por quê? Porque a gente só conhecia ela pelo nome social, e eles mandavam o nome de registro. Então, tem esses desencontros que não são exclusividade do sistema prisional, mas no sistema prisional as coisas às vezes ficam piores, né? E daí, para eu parar de falar de vez, eu vou falar sobre as políticas de saúde, rapidamente.
A política de saúde assim, né, é a Constituição. Então, na Constituição está falando que saúde é direito de todos, dever do Estado, e só ela, aliada à lei do SUS, bastaria para a gente entender que a população prisional faz parte da população brasileira, logo tem acesso à saúde. Mas isso não é um fato, né? E daí o Brasil tem diversas normativas para populações específicas. Em um determinado momento da história, existiu uma portaria entre os Ministérios da Saúde e da Justiça, isso lá em 2003, que instituiu um documento chamado Plano Nacional de Saúde do Sistema Prisional. Esse plano, ele definiu quais seriam as ações de saúde dentro das penitenciárias e definiu sob quais princípios essas ações iriam funcionar. Ele é um plano que busca deixar registrado, explícito, escrito, que todos os princípios do SUS devem também ser resguardados no ambiente prisional. Porque, como eu disse, para além da privação de liberdade, existe a privação e as questões de não acesso a diversos direitos, e a saúde no sistema prisional é uma dessas dificuldades. Então, o documento fala nada mais do que o óbvio, ele retoma o SUS, né? Isso era um plano, isso não era uma política. Quando a gente chega em 2014, existiu um período de 10 anos, né, da instituição desse plano, que culminou com um processo de avaliação do que tinha significado para o país ter um plano de política de saúde para a prisão. Com base nessa avaliação, instituíram também, ambos os ministérios, uma política de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade. Essa política, ela é super difícil de achar o texto completo na internet, o que a gente consegue achar é uma cartilha, mas ela é uma política que está publicada, né, no Diário Oficial e tal, e ela é a política que está em vigor até hoje, e foi pouco revista, né, de lá para cá. É importante a gente falar que, ainda que esses documentos sejam muito importantes para... eles têm um significado muito importante para pensar a política de saúde na prisão, eles não efetivam e não tornam suficiente todas as questões de saúde, de acesso a serviço no ambiente prisional. Então, quando a gente pega um documento desse para ler, a gente vê que o sistema prisional está muito longe disso. E é por isso que eu nem gosto muito de ficar falando quais são as diretrizes, quais são os objetivos, porque não acontece muitas daquelas coisas na prática. Quando eu falo tudo isso, eu estou falando com base nas unidades que eu conheço, que são de São Paulo. Conheço pessoas que trabalham em outras unidades de outros lugares do país, às vezes até unidades privadas, né, de parceria com o governo estadual desses estados em questão, e que têm situações de saúde diferentes, assim, né? Mas, de um modo geral, o que deveria acontecer é que existe um setor na unidade prisional chamado saúde, é um setor, ele chama módulo de saúde dentro da política, ele prevê a existência de alguns profissionais, entre os quais a enfermagem está presente, e esses profissionais, eles funcionariam como se fosse uma UBS prisional. Então, a ideia do módulo de saúde dentro da prisão é funcionar como se fosse uma UBS. As unidades prisionais que não têm essa estrutura deveriam ser atendidas pela UBS no território, coisa essa também muito difícil de acontecer, por diversos motivos, mas o principal deles diz respeito à escolta, né? Para uma pessoa sair da prisão, ela precisa de uma escolta de uma equipe da penitenciária, né, da própria administração penitenciária, e ela costuma contar com uma escolta na frente, uma atrás do carro, que é da Polícia Militar. Então, mobilizar toda essa galera para levar uma pessoa para fazer, por exemplo, um exame de sangue, impõe muitas dificuldades, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma especificidade que existe um hospital penitenciário, ele atende todas as unidades do estado, obviamente ele não dá conta das demandas todas, e é muito difícil que as pessoas cheguem do interior para cá, porque existem viagens super longas, né, de São Paulo, dentro do estado de São Paulo mesmo, e várias questões também que depois eu posso explicar como que acontece esses transportes até aqui, mas esse hospital penitenciário, ele dá conta de muitas demandas, e as pessoas, assim, costumam preferir ir para o hospital penitenciário do que para um hospital ligado à rede de atenção externa, né, do SUS, de um modo geral,
do mesmo jeito que preferem também do que ir para a UBS, porque essa experiência de descer do carro sendo escoltado, algemado, de chinelo, são coisas muito marcantes para a vida dessas pessoas, né? Então, eu já escutei, assim, teve uma mulher que eu conversei bastante com ela na época do mestrado, e ela falou, eu prefiro parar de ouvir, porque ela tinha uma perda de audição que estava cada vez mais importante, e gradativa, assim, né? Do que passar de novo pela experiência de ter que cruzar o corredor do Hospital São Paulo, que foi para onde ela veio, com a escolta, para passar no otorrino. Então, existem várias questões do que significa, né, esse transporte. Tem gente que não está nem aí com isso, mas tem muita gente que sente muito essa exposição, né, que é bastante violenta, assim, na maioria das vezes. O sistema prisional, então, ele está organizado a partir de políticas públicas por meio desse documento que eu falei, né. O documento, basicamente, ele tem a função de garantir que as pessoas tenham assistência integral, que os agravos que são considerados frequentes para o sistema prisional, como é o caso da tuberculose, que é o principal deles, sejam controlados e reduzidos, que ações intersetoriais sejam feitas também no âmbito da saúde dentro do sistema prisional. Também pretendem, né, que o conhecimento do processo saúde e doença, dos serviços, da produção da saúde, cheguem para as pessoas que estão presas e fazer com que todas as ações estejam alinhadas com os princípios e diretrizes do SUS. Então, ele basicamente quer fazer isso, né? E os principais focos de atuação dos profissionais de nível superior que estão dentro do sistema prisional é o controle das doenças mais frequentes, que, como eu já disse, a tuberculose é a primeira, mas tem também a questão da hipertensão, da diabetes, da hanseníase, das questões todas de saúde bucal e, que interessa aqui para a gente, das questões relacionadas à saúde da mulher, então, ISTs todas, mas também as questões relacionadas ao período de gestação, parto, puerpério, e de saúde mental de um modo geral. Uma coisa que eu não falei, mas que é importante também falar, pensando nas mulheres que estão presas, é com relação aos dados de mortalidade, né? O sistema prisional, ele tem dados super escassos relacionados à mortalidade, e a maioria das mortes que acontecem no período prisional, no ambiente prisional, são classificadas como naturais por motivos de saúde. Ninguém sabe o que isso significa. Mas esse é o nome que se dá oficialmente, né? E existe pouca investigação, poucos trabalhos a respeito do que de fato acontece para essas pessoas morrerem, né? Mas existe um dado específico sobre suicídio no sistema prisional. E quando a gente vai olhar os dados relacionados às mulheres, e daí quando eu estou falando das mulheres, eu estou falando do Infopem das mulheres, que é mais velho ainda, né? Então ele é de 2015, o último, a gente vê que na população feminina, o número de suicídios no mesmo período de dezembro a junho, né, que é de 6 meses, foi 48,2, o número de ocorrências para toda a população prisional feminina. Quando a gente pega a população geral, a população que não está presa, fora da prisão, esse número é de 2,3. Quando a gente faz a conta, a gente compara um número com o outro, a gente vê que a chance de uma mulher cometer suicídio dentro da prisão é 20 vezes maior do que nós, que estamos fora da prisão. Então, esse é um dado antigo, né? Mas eu não sei se vocês lembram, aconteceu numa unidade prisional aqui de São Paulo uma sequência de ocorrências de suicídio que ficou bastante visada, assim, né? Principalmente pelos movimentos ligados a familiares de pessoas presas. E desde então, algumas medidas foram tomadas nas unidades de São Paulo a fim de controlar essas ocorrências. Então, na ocasião, eu não sei como está agora, porque com a pandemia eu imagino que isso tudo deve ter mudado bastante, mas era proibido ficar sozinho na cela, o número de acesso a atendimentos de psicoterapia ou psicólogo foi aumentado, e outras ações, assim, pontuais para casos específicos de pessoas que já faziam acompanhamento com um psiquiatra, né? Tudo isso por conta do suicídio. Então, por mais que os dados de mortalidade sejam meio ruins, assim, as questões do suicídio costumam ser abordadas separadamente.
Eu posso parar de falar agora, se vocês quiserem, mas também, se não tiver nenhuma pergunta, eu posso falar rapidinho sobre como que essa política distribui os profissionais dentro dos serviços de saúde das unidades prisionais. Então, como eu disse, né, se alguém quiser interromper, interrompe aí, gente, que eu não estou vendo ninguém, só a Júlia, então eu estou chutando que dá para continuar. As unidades prisionais, elas deveriam funcionar como uma UBS, entre várias aspas, tá, gente? Porque não é exatamente isso, mas eles estabelecem um número mínimo de pessoas presas para ter uma equipe técnica mínima da saúde. Então, unidades prisionais que têm mais de 100 pessoas presas, vai ter uma equipe mínima de saúde. As unidades que têm menos usariam os serviços da rede externa. Então, toda a unidade prisional tem uma UBS de referência no território, que é responsável, por exemplo, pelas ações de imunização, porque dentro da UBS não vai ter uma estrutura de sala de vacina igual tem dentro de uma penitenciária, né? Desculpa, não vai ter a mesma estrutura que teria numa UBS. Com relação à jornada de trabalho, de acordo com a lei, a jornada de trabalho é de 20 horas semanais e existem profissionais de enfermagem, medicina, odonto, psicologia, assistência social, que prestam serviços para até 500 pessoas presas. Então, existe uma equipe para 500 pessoas. Tem mais 500, por exemplo, uma unidade com 1.000, dobra-se essa equipe, né? Quando a gente pega os informativos os informativos mais recentes, como esse daí do Infopem, e até alguns documentos de inspeção do Ministério Público, que fazem inspeção nas unidades prisionais, a gente vê que os dados mais recentes mostram, de 2019 também, que 31% das unidades brasileiras não tinham assistência médica internamente. Isso não necessariamente significa que não tem assistência de enfermagem, é que não há dado para assistência de enfermagem sozinha, né? O próprio Conselho de Medicina tem alguns números, coisas que o Conselho de Enfermagem, por exemplo, não tem. Então, a gente tem de dados da enfermagem os dados que estão no Infopem. Eu já posso até compartilhar minha tela e mostrar para vocês onde estão esses dados. Mas, de um modo geral, no último Infopem, existiam no Brasil inteiro 1.395 profissionais de nível superior da enfermagem e 2.473 de nível técnico e auxiliar. Imagina isso para aqueles mais de 700 mil pessoas presas que eu comentei. Então, é um número bastante reduzido, né? Os vínculos trabalhistas nem sempre são efetivos, tem gente que é terceirizada, tem gente que é temporária, e basicamente as pessoas, elas fazem pequenas intervenções no sentido de curativos, de feridas, né, de lesões, por exemplo, como coleta de exames, coleta de material biológico e vacina. O sistema prisional, por mais que ele tenha uma política de saúde bastante robusta, ele ainda funciona bastante por meio de ações pontuais, assim, então, campanha de vacina, campanha de coleta do Papa Nicolau, campanha de não sei o quê, funciona muito nessa lógica de campanha, que é uma lógica antiga, né, que não necessariamente precisaria acontecer até hoje. Ninguém tem nenhuma pergunta, gente? Se ninguém tem, eu tenho. Eu queria saber um pouquinho sobre a questão das ISTs, principalmente pensando em mulheres que se relacionam com mulheres. De números? De números, como acontece? Como eu não tenho os números relações? aqui na cabeça, mas tem um artigo que fala sobre isso, eu posso passar depois para vocês, só porque se eu for procurar agora, acho que eu vou ficar mais tempo procurando do que falando. Mas, assim, existe, como eu disse, né, um foco bastante grande em ST, né, é uma linha de ação da política de saúde para o sistema prisional. Então, as unidades femininas, pelo menos as de São Paulo, elas fazem coletas frequentes de infecções possíveis, tanto para mulheres quanto para homens. Tanto aquelas baseadas nas queixas das pessoas, quanto aquelas baseadas nas campanhas que eu comentei, que estão agendadas, né? Por mais que existe uma super discussão, né, da questão das mulheres que se relacionam com mulheres, né, o Drauzio escreve bastante sobre isso no livro dele, ele fala que a prisão é
um único ou um dos poucos, eu não sei qual termo ele usa agora, lugares onde a mulher consegue exercer a plena liberdade sexual porque ela pode se relacionar com outras mulheres e é um lugar onde isso está liberado, vamos dizer assim, né? Existem várias questões que a gente pode discutir disso, porque lá não tem uma plena liberdade sexual, lá não tem plena liberdade de nada, né? Ainda mais da sexualidade, mas é um fato de que existe muita relação de mulheres com outras mulheres no sistema prisional, tipo, muitas mesmo. E a questão da transexualidade, que é uma outra questão bastante falada no sistema prisional, né, e eu só estou falando isso porque o Drauzio escreveu isso, porque eu evito de falar os termos do sistema prisional, porque são a linguagem que elas se comunicam e a gente fala, daí todo mundo fica sabendo, e daí não é mais código, né, tipo, caiu na boca de todo mundo, mas a categoria sapatão na prisão, né, ela é uma categoria que não necessariamente coincide com a categoria sapatão externa à prisão. Eu sei que cada um cria na cabeça o que é ser sapatão, né? Mas o Drauzio escreve um capítulo só sobre isso, tem várias críticas sobre esse capítulo, mas ele fala sobre essas questões todas das vivências das mulheres, né? Então, a prisão, ela faz umas divisões muito malucas, assim, tipo, você se relaciona com mulher, mas você já ficou com algum homem na sua vida? Você tem um nome. Você ainda gostaria de ficar com um homem na vida? Outro nome. Você teve uma mulher que uma vez eu perguntei para ela, falei, mas como que é esse negócio assim, tipo, nunca senti nada por um homem? Ela falou, olha, é tipo assim, você nunca arrepiou de passar perto de um homem? Esse é o nosso critério, entendeu? Então, assim, existem muitas categorias, é muito hierárquico, muito mesmo. Mas com relação às ISTs especificamente, o que eu acho que acontece é que, ainda que a unidade prisional tenha muitos olhos para a questão da IST, ela não pensa nas especificidades de uma relação entre mulheres, né? Então, existem ocorrências diversas, né, que também não preciso ficar citando, com relação à introdução de objetos, né, basicamente é isso, que desenrolam várias questões do ponto de vista de saúde, né, e de lesões que podem existir no corpo, e que isso não está previsto. Então, por exemplo, uma outra questão também que é um nó no sistema prisional, que uma vez até foi discutido isso porque saiu na imprensa e tal, não pode ter vibrador na prisão também, daí por que não pode? Não pode porque não pode, né? Porque assim, qual que é o problema do vibrador? Teoricamente você não mata uma pessoa com vibrador, né? Não mata, né? Você pode matar de outras formas. Camisinha, por exemplo, né? Preservativo. Toda unidade prisional deveria ter preservativo, masculino e feminino. Quando você pergunta para as mulheres, você já viu camisinha feminina? Não, nunca vi. Tá, mas você sabe se aqui tem? Olha, não sei, eu também nunca pedi, mas elas oferecem sempre a masculina. Então, você parte do pressuposto que todas as mulheres são cisgêneras, né? Ou todas as pessoas são cis, e que todas as pessoas têm relações heterossexuais e a questão da normatividade toda. Então, eu acho que esse é o principal enrosco, assim. Mas é claro que, como a penitenciária está bastante alerta para as questões de IST, existe uma notificação grande, existe tratamento, existem pessoas que investigam possíveis complicações, então não é um assunto totalmente largado de lado, entendeu? Por conta, assim, acho que de pensar o quanto que isso poderia espalhar do mesmo jeito que acontece com a tuberculose. Quando as pessoas entram no sistema prisional, elas fazem exames de um modo geral, a sífilis, por exemplo, está no meio desses exames, né? Então, existe um cuidado, assim, nesse sentido. Não sei se eu respondi, mas acho que sim, né? Eu vou só apresentar aqui rapidão para vocês verem qual é esse documento que eu estou falando para vocês, que se alguém quiser um dia olhar com calma. Ó, vocês estão vendo minha tela? Só responde aí no áudio que eu não vejo vocês. Tô vendo. Sim. Sim? Tá. Quando você coloca Infopen no negócio lá, no Google, por exemplo, Infopen, igual eu mandei aí no chat, aparece esse negócio aqui, esse site. E daí você pode escolher o período que você quer, né? Os de 2016 para trás, que são esses daqui, são mais completos, como eu disse, e os mais recentes, o mais recente, na verdade, é esse. Quando você clica nele, ele não te deixa copiar, exportar os dados. Ele é um painel, eles têm um nome bonito, painel dinâmico, alguma coisa assim.
Então, assim, é uma apresentação, você tem que olhar o que está escrito aí, não tem como você ficar mexendo muito no dado. Especificamente sobre as mulheres, elas estão aqui junto com um grupo específico. Então, eles falam sobre o aprisionamento feminino, né, como que isso foi crescendo ao longo dos anos, ó, então a gente vê aqui 2000, aquele disparo que eu comentei com vocês, ele fala sobre a questão dos filhos, então mais de 3 anos, por exemplo, teoricamente é a maioria dos filhos que estão nos estabelecimentos, mas isso não é uma realidade que a gente vê em São Paulo. A questão de raça, cor das mulheres, com aquele detalhezinho, e daí acabou as mulheres. É só isso que tem para falar de mulher. Quando a gente pensa a questão dos filhos, existe uma discussão também que eles não perguntam para os homens sobre filhos, eles perguntam para as mulheres só, né? Então, esses filhos, eles partem do pressuposto que não existe pai, né, no sistema prisional, só existe mãe. Sobre os dados de saúde, especificamente, se alguém tiver interesse de olhar assim com mais detalhe, o que é interessante de ver é que o sistema penitenciário, ele se baseia muito, ele mede a qualidade da saúde dele baseado em aspectos muito quantitativos, né? Então, a gente vê aqui estrutura física, né? E um outro critério que eles adoram usar é número de consultas, que eu nem sei onde está. Mas, ó, sobre a enfermagem, é isso aqui que a gente tem no Brasil, tá, gente? Daí, se a gente quiser ver só São Paulo, por exemplo, a gente pode colocar o filtro aqui e ele vai, se ele funcionar, ele vai mostrar especificamente de São Paulo, ó. É isso, teoricamente, que tem, mas a gente lembra sempre que tem algumas unidades que não passaram os dados no tempo certo, sempre tem notas de rodapé. Teve um ano do Infopen que São Paulo não mandou dado. E São Paulo é 30% da população prisional do Brasil. Então, assim, esses dados não são absolutamente confiáveis. Eu não... Ó, de técnicos e auxiliares está aqui, o geral. Um outro dado que eles gostam bastante, que era o que eu estava falando antes, é sobre o número de consultas. Então, quando você vai ver o número de consultas do sistema prisional, ele é um número que se aproxima bastante do número de consultas de uma pessoa que usa o sistema de saúde no Brasil. E supera o número de consultas de uma pessoa que usa o sistema suplementar. Então, quando você olha isso, você fala, nossa, o sistema prisional está sobrando saúde, né? Só que uma coisa que a gente tem que pensar é qual conceito de saúde a gente vai usar. Se a gente for usar o completo bem-estar biopsicossocial, por exemplo, que já é um conceito às vezes problemático, porque esse completo bem-estar nem a gente está alcançando, mas como que você garante isso num sistema prisional, onde tem rato, onde a comida é estragada, onde não tem água quente, onde existem diversas doenças de forma incontrolada, né, descontrolada, como, por exemplo, todas as doenças dermatológicas, a questão da hanseníase, a questão da sarna, são questões muito frequentes no sistema prisional. Então, quando a gente pega os dados do sistema prisional, dá a impressão que está tudo bonito, né? Mas quando a gente vai conversar com as pessoas, e por isso que é bom a gente pegar publicações que tragam aspectos mais qualitativos também, a gente vê problemas desse tipo. Nesse site, ó, Fórum de Segurança, existe o anuário que eu comentei com vocês. Quando vocês precisarem fazer trabalhos que dizem respeito à violência, por exemplo, questão de homicídio, suicídio, sistema prisional ou não, esse anuário ele tem infográficos assim muito bem feitos e ele é bastante recente, ele é do ano passado. Um outro documento que eu ia mostrar para vocês é esse daqui, ó, que chama Regras de Bangkok. As regras de Bangkok, elas são especificamente para tratamento de mulheres presas, tanto mulheres do sistema penitenciário como mulheres das medidas socioeducativas, como aqui em São Paulo, da Fundação Casa. Ela faz parte, né, desse série de tratados internacionais de direitos humanos. No site do Conselho Nacional de Justiça tem quase todos eles, traduzidos muitas vezes para o português, e eles são documentos que falam assim, o que deveria acontecer no mínimo para o tratamento de uma pessoa que está presa. Nesse documento, por exemplo, existe a previsão de não usar algema durante o trabalho de parto, puerpério, o próprio parto. Existe a questão de
permitir, né, que as pessoas se identifiquem com roupa e cabelo da forma como elas quiserem. Existem as questões todas relacionadas à convivência com essa criança que pode vir a nascer na prisão. Então, esse documento é bastante importante, assim, ele é um documento que a gente sempre usa como referência, porque o Brasil assinou ele, então ele deveria acontecer minimamente nas unidades prisionais do país, e a gente sabe que ele não acontece. Gente, eu não sei, acho que, não pode esquecer de assinar a lista de presença, a Gabriele está pedindo. E eu acho que a gente podia ver agora, conversar sobre coisas, dúvidas específicas, assim, de como acontece cada uma dessas coisas que eu comentei, ou qualquer outra dúvida que vocês quiserem. Estou aqui. Se vocês quiserem que eu fale mais de alguma coisa que eu falei e não deu para entender. Eu vim com outra dúvida. Quando você fala da questão de saúde e dessa UBS, vem com bastante aspas, eu fiquei me questionando quanto à notificação de doenças. Eu participei de um projeto da faculdade para notificar o Covid, né? E eu fiz essa notificação. E no site do ESUS, você só consegue notificar se você tem um endereço. Se você não tem, você não notifica. Como acontece essa notificação para mulheres presas? Sobre o Covid, eu não faço ideia do que está acontecendo, porque é isso, a gente acaba usando como parâmetro que a gente escuta das mulheres e a gente não tem escutado muitas mulheres, né? Só as que saíram e que não estão lá nesse momento também, ou as informações que vêm através das famílias. As outras doenças de notificação pré-Covid, elas usavam o endereço institucional. Então, o próprio endereço da unidade de onde a pessoa estava preenchendo a ficha, né? Eu não sei se isso é uma realidade agora para os casos de Covid especificamente, mas é assim que acontecia. E não são todas as ocorrências dentro do sistema prisional que são atendidas nesse módulo de saúde. Então, por exemplo, se você estiver lá na prisão, você cair da escada e quebrar o pé, você não vai ser atendida no módulo de saúde, eles vão te levar para lá, provavelmente vai ter um profissional da enfermagem, muito provavelmente, que vai colocar você numa cadeira de rodas, fazer uma imobilização bastante grosseira, e você vai ser encaminhado para um lugar onde tem estrutura, de um raio-x, de um especialista, né? Se você precisar suturar, não, vai ser feito dentro do sistema prisional. Os atendimentos que são feitos dentro do sistema prisional costumam ser os atendimentos de queixas de dor, queixas de hipertensão, aumento da pressão, né, que não necessariamente uma hipertensão, ou relacionadas a doenças crônicas de um modo geral, ou a dor, ou os atendimentos com os profissionais que eu comentei que existem lá, como é o caso do psicólogo, né? Mas uma demanda de Covid, por exemplo, não necessariamente estaria sendo atendida dentro da unidade prisional. Ela poderia ser encaminhada para um serviço da rede de atenção à saúde, ou, no caso de São Paulo, para o próprio hospital penitenciário. O hospital penitenciário é um hospital grande, que tem até UTI, assim, são poucos leitos, se não me engano são 6, mas ele tem uma estrutura considerável e ele é um hospital ambulatório. Então, ele tem dentro do hospital uma prisão, que você internada fica dentro de uma cela, então é igualzinho uma prisão, só que é um hospital, tem uma sala de enfermagem, tem uma sala que tem prontuário e tal, mas ele é a mesma cara de uma prisão, tem pátio, tem cela, tem grade para tudo quanto é lado, tem alarme, é naquele funcionamento. E existe um outro setor dentro desse hospital penitenciário que é como se fosse um ambulatório. Então, por exemplo, uma pessoa que tem HIV na prisão, ela não faz consultas na unidade prisional, mas ela também não fica internada. Ela vai para consulta com o infectologista nesse ambulatório que é anexo do hospital, entendeu? Então, fica um fluxo bastante grande de gente que vai para o hospital para uma consulta com o especialista e vai embora, vai para o hospital, vai embora. Na penitenciária mesmo, são feitos atendimentos de questões com o clínico geral e com o psiquiatra. Aqui em São Paulo tem o Drauzio Varela, né, que atende na penitenciária, então é uma ocorrência, assim, né, especial, mas, assim, não são muitos atendimentos do ponto de vista de doenças crônicas que são feitos dentro, não. E sobre o Covid é isso daí que eu falei. Eu imagino que eles estejam usando o endereço institucional. E é importante dizer que tem uma super subnotificação esperada, né, pelas pessoas que estão estudando, avaliando o tema,
relacionado ao Covid, né, nas unidades prisionais. Porque as justificativas que deram para não haver testagem nas unidades prisionais, isso lá no primeiro momento da pandemia, era não ter havido casos, né? E daí você pensa, como que uma prisão não tem caso de gripe? Impossível. Impossível, né? Como uma prisão não tem nenhuma pessoa que tenha asma um pouquinho descompensada ao longo de um ano inteiro. Impossível também. Então, tem essas ponderações. Deixa eu fazer mais uma pergunta sobre esses profissionais. Como que ocorre? Você falou que tem profissional terceirizado, temporários. Como é a vida desse profissional? Ele passa por algum processo para poder trabalhar com pessoas presas? E como é a remuneração desse pessoal? Normalmente, aqui em São Paulo, os vínculos trabalhistas são por, como chama? Concurso público. Então, os profissionais de saúde são concursados. O hospital penitenciário, especificamente, aqui do estado, ele é gerido, né, pela Fundação ABC. Então, no caso, se você trabalhar lá, provavelmente você vai ter um contrato CLT pela Fundação ABC. As questões relacionadas a salário, assim, eu não sei falar se eles são muito fora do que se vê em outros concursos do estado. Eu imagino que não, porque faz bastante tempo que não tem um concurso, inclusive, para o sistema prisional, um concurso que continue até o fim, assim, porque teve um que interrompeu e tal. Até porque, como é tudo do estado, né, eu imagino que eles sigam os mesmos parâmetros, assim. Agora, com relação à vida dessas pessoas que trabalham, primeiro, ao ingresso, né, nas unidades prisionais, não existe, pelo menos oficialmente, não existe nenhum curso, nenhuma preparação, nada específico para a entrada nesse ambiente. Só enfermeiro da saúde ou de outras especialidades podem trabalhar em penitenciárias? Como assim, Gabriela? Você diz um enfermeiro que tem uma especialização, por exemplo? Ou os profissionais não enfermeiros? Vai escrevendo aí que eu já volto. Ah, sim, pode. Era justamente isso que eu ia falar. Como é concurso, eu posso ser enfermeira obstetra, por exemplo, como foi o exemplo aqui. Fiz o concurso, passei, pronto. Vou cair numa unidade do estado que eu fiz esse concurso. As formações que existem para pensar a saúde no sistema prisional costumam ser cursos de curta duração, que são vinculados ao UNASUS. Então, o UNASUS, às vezes, tem curso de políticas de saúde para o sistema prisional, a Fiocruz, né, tem esse curso, a Faculdade Federal de Santa Catarina também, mas isso é uma coisa que fica a critério de você que quis fazer. Não é um requisito exigido, né? Então, quando a gente vai olhar o concurso, o texto do concurso, você precisa ter graduação em enfermagem. Não precisa ter nenhuma especificidade do ponto de vista da formação, nem dessas pós-graduações possíveis, muito menos de cursos que te possibilitem trabalhar lá. É claro que existe um período de treinamento, né, de integração, onde, pelo que eu sei, existem algumas noções gerais que são passadas. Por quê? Quando você vai trabalhar no sistema prisional, você não pode entrar com o celular, por exemplo. Alguém precisa explicar isso para você. Você não vai poder entrar com o celular. Tem algumas cores de roupa que você não vai poder vir trabalhar. Tem alguns sapatos que você não vai poder vir trabalhar. Você vai passar por uma escolta na entrada, na saída. Então, tudo isso vai ser explicado num momento. Mas do ponto de vista de formação para a especificidade do trabalho, não há. E isso é uma coisa que, na época do mestrado, eu ouvia das mulheres. As mulheres falavam que achavam que os profissionais de saúde precisavam ser formados para trabalhar lá dentro. Porque elas falavam que dentro da penitenciária, a questão da saúde ser vista como favor e não como direito é ainda maior do que em outros espaços de saúde que a gente vê fora da prisão. E existe um outro problema muito grande na prisão, que tem alguns textos, alguns autores que trabalham, que é a sobreposição da importância, entre aspas, do trabalho da saúde, de modo geral, não só da enfermagem, e do trabalho da segurança. A segurança sempre ganha na prisão. Então, por exemplo, se você tiver com dor lombar, e imaginem que possa ser uma cólica renal, uma dor devido a um possível cálculo renal, se você não tiver escolta, você não vai sair daquela unidade. Então,
nesse sentido, a segurança parece sempre ganhar, né? Quem acessa o profissional de saúde não é diretamente a pessoa presa. Então, você não pode sair da sua cela e falar: oi, tudo bom, enfermeira Júlia? Eu vim aqui marcar uma tempo. Não. É alguém que vai intermediar esse processo com você. Muitas das vezes são profissionais ligados à segurança, que são as pessoas que te prendem e te fecham na cela, que tem uma outra relação com você, que não necessariamente é de acolhimento, de vínculo, de confiança, né? E também a gente precisa dizer da questão das facções, né? Então, quando a gente pensa em São Paulo, onde a maioria das unidades são controladas, né? Não tem nem outra palavra, pelas facções, e daí estou falando principalmente do PCC, existe também uma importância bastante grande do vínculo dessas facções com o acesso aos serviços de saúde. Normalmente existem pessoas ligadas às facções que controlam, que organizam o pavilhão todo, desde a limpeza até a marcação do dentista. Então, é claro que isso também tem repercussões do ponto de vista de acesso. Eu não estou falando que é absolutamente negativa a função deles dentro da prisão, porque em alguns momentos, de fato, há uma organização de coisas que podem parecer desorganizadas, né? Mas eu estou dizendo que existe sempre uma intermediação ali, então é sempre tutelado por alguém. Agora eu vou ler uma outra pergunta. Tenho ouvido falar-se muito sobre pobreza menstrual, Aninha, em relação às pessoas que menstruam e estão encarceradas. Como você tem visto elas vivenciarem isso? Oferecem recursos mínimos para que essas pessoas se higienizem adequadamente? Tá. Gabriela, eu te respondi, só para não te perder aqui. Acho que sim, né? Mas assim, qualquer pessoa pode trabalhar. Tá. Sobre a questão da menstruação, né? Existe um mito, assim, né, de que o sistema prisional não tem absorvente, né? O mito, eu vou explicar por que eu estou falando da palavra mito, né? Mas existe uma questão aqui em São Paulo, que em um momento que eu não sei quando foi, mas faz bastante tempo já, acho que pelo menos 10 anos, de uma denúncia, né, de uma unidade prisional da Baixada Santista, não sei especificamente qual cidade, assim, que as mulheres usavam miolo de pão como absorvente. E desde que essa notícia existe a discussão do miolo do pão no lugar do absorvente, de não ter absorvente e tal. Eu tô falando disso enquanto mito, porque eu nunca vi nenhuma mulher que falou para mim que estava usando miolo de pão. Então existe uma coisa assim, uma superestimação também desta notícia específica, desta denúncia específica, como se ela fosse regra para todas as unidades prisionais. Agora, o que acontece no sistema prisional? As pessoas que estão presas, elas recebem um kit de sobrevivência do Estado. Sabonete, absorvente, no caso de uma pessoa que menstrua, papel higiênico e tal. Este kit, ele tem diversos problemas de entrega. Então, se o Estado não comprou, se não chegou, não recebe. E daí tem gente que acumula meses sem kit. Outra questão também relacionada a esse kit de sobrevivência, e esse nome sou eu que estou dando, é com relação à qualidade das coisas que vêm e à quantidade. São quantidades insuficientes, então, por exemplo, existe rolos e rolos de papel higiênico nesse mundo, né? Mas existe um rolo de papel higiênico que é folha simples, por exemplo, que ele é bem fininho, né? Ele não é um rolo neve, folha tripla, ultra, mega, dermacare, né? Esse rolo, por exemplo, as mulheres recebem 2. Elas falam que não necessariamente é possível sobreviver em um mês com 2 rolinhos daquele. Então, quando você pensa a quantidade oferecida e a qualidade, que também não é necessariamente das melhores, a gente vê que sempre fica um déficit, né? Com relação ao absorvente, se você gosta do íntimos, esporte, ultra flexível com abas, o problema é seu. Você vai receber o que chegou na compra lá, entendeu? Então, essas questões, elas fazem com que, no fim das contas, a questão de acesso a itens básicos de higiene seja um problema. Como que as mulheres resolvem esse problema? E é importante a gente falar isso porque quando a gente pensa na prisão feminina, a gente muitas vezes associa o encarceramento aos homens da vida dessas mulheres, né? Essas mulheres estavam levando droga pro marido, o marido que escondeu, não sei o quê. E a gente também coloca essas mulheres como vítimas, né, de todo esse sofrimento da instituição
e do processo de encarceramento de um modo geral. Mas é importante dizer que essas mulheres têm autonomia sobre as próprias vidas. Então, não necessariamente elas foram presas porque homens colocaram elas na prisão, porque elas também acessam lugares do lícito e do ilícito e de autonomia. E é importante dizer também que no meio de todo esse caos das violações de direitos e da tortura que é feita no sistema prisional, existe um tanto de resistência e de estratégia de sobrevivência também. Então, o que se faz com relação aos itens de higiene? As pessoas trabalham, recebem o pouco salário que recebem, aqui em São Paulo não costuma ser tão pouco assim, principalmente na capital de São Paulo, e elas compram numa folha de compras, que é como se fosse uma lista de itens do supermercado, as coisas que elas quiserem. Essa folha de compras, ela também não oferece grandes opções. Então, por exemplo, achocolatado. Aquele mês é Toddy, o mês que vem é Nescau. Se você queria Toddy, o problema é seu também, vai ser Nescau. Coisas babacas, assim, né? Mas que fazem diferença do ponto de vista do que a gente é, do que a gente dá de significado e importância para a nossa vida. Então, as pessoas compram, e quando as pessoas não conseguem comprar, porque elas não têm trabalho, porque ter trabalho também é um privilégio dentro da prisão, né? Não tem vaga para todo mundo, as pessoas dependem dos familiares, e daí mora o perigo. Porque a família das pessoas que estão presas, principalmente das mulheres, elas são normalmente famílias de mulheres, que estão envolvidas em cuidado de crianças, muitas vezes, e eu não estou associando a vida de todas as mulheres às crianças, porque não precisa ter filho para ser mulher, não é isso, mas é porque muitas das vezes essas mulheres têm filhos, e as mulheres das famílias estão cuidando desses filhos, e a renda não é suficiente para essas compras. Então, existem, por exemplo, empresas que fazem o que a gente chama de jumbo, que é uma cesta básica dos itens que podem entrar na penitenciária endereçados para essas mulheres, né? Então, existem famílias que gastam toda a renda que elas têm para manter uma pessoa dentro da prisão com a quantidade de coisas mínimas para ela sobreviver. E é por isso que a questão do absorvente passa a ser um problema, porque as mulheres, às vezes, por conta própria, não conseguem ter acesso nem àquilo que querem e muito menos àquilo que precisam durante o período que o Estado fornece lá o kitzinho, que é o mês, entendeu? Mas, assim, o miolo do pão não é uma questão. Obrigada, Aninha. A próxima pergunta é da Bruna. Quais são as maiores violências sofridas por mulheres no sistema prisional? E pedindo para você contar um pouquinho sobre situações de maus tratos que essas mulheres sofrem dentro do sistema. Tem todas as situações que você imaginar na vida podem acontecer dentro do sistema prisional, elevadas à terceira potência, né? Então, quando a gente pensa a prisão de mulheres, existem autores que falam, né, do encarceramento duplo ou triplo dessas mulheres, pensando que, para além da privação de liberdade, existe a repercussão da prisão para a família, né? Então, a família, ela acaba, de alguma forma, sendo presa junto com essa pessoa, ela tem repercussões muito negativas, né? Eu acho que essa relação com a família é uma questão de violência muito explícita, assim. As mulheres costumam falar muito sobre o que significa receber visita dos familiares ou não receber, a questão de mulheres que têm companheiros homens, né, do abandono desses companheiros quando estão presas, e sempre existe o contraponto de que em prisão masculina tem muita gente na fila de visita, muita mulher, e em prisão feminina as mulheres não recebem visita. Isso é uma coisa, assim, que a gente acaba falando isso partindo do pressuposto que toda mulher deveria ter um homem para ir visitá-la, mas não é isso, é porque, de fato, a fila de visita é absolutamente diferente. Vocês podem passar na frente de uma penitenciária feminina depois do Covid, né, para poder ver como que é. Então, eu acho que essa questão da relação com a família é um problema, assim. Eu lembro que essa mulher que eu estava comentando, né, que comentou que ela preferia não ouvir do que ter que ir para o hospital, eu lembro que ela era professora de geografia quando ela foi presa, por um problema de um aluguel de um imóvel com tráfico de drogas, que ela não sabia. Bom, ela foi presa porque ela é proprietária do imóvel. E daí ela falou para mim que ela já tinha dado aula na escola para muitos meninos que tinham um pai preso. Daí ela fala assim na gravação: mas a mãe presa eu nunca vi. Então, esse lugar da mulher criminosa
é um lugar muito complexo também, porque parte-se do pressuposto que a mulher não ocupa esse lugar do crime, né? E quando ela ocupa, ela está rompendo com muitos papéis que historicamente foram dados para ela, que não necessariamente ela quer cumprir, mas que foram dados para ela. Então, essa coisa de se assumir enquanto uma mulher criminosa, né, ou de ser vista como uma, é uma questão muito complicada, assim, né? E daí, as outras questões que eu acho que são mais frequentes, já que a Bruna perguntou quais eram as piores, eu acho que são as relações com os profissionais das unidades, né? Existem muitas relações, assim, que dão certo, né, que não são problemáticas, mas existe um grupo aqui em São Paulo, que foi formado depois do massacre do Carandiru, que chama GIR, Grupo de Intervenção Rápida. Ele é o que substitui a polícia militar dentro da prisão, porque desde o massacre do Carandiru é proibido entrar a polícia militar dentro da prisão. Existe todo um movimento para que esse grupo seja visto como um grupo militar também, que é uma outra questão, né? Mas assim, o GIR, ele é um grupo de intervenção dentro do pavilhão prisional. Então, quando acontece uma ocorrência qualquer, ou quando precisa ter uma blitz, que é uma vistoria na unidade prisional, eles entram. E quando você vai conversar com as mulheres sobre as vivências nesses dias de blitz, costumam ser dias de bastante violência, assim, né? Momentos de bastante violência. De um modo geral, eles não podem colocar a mão nas mulheres, porque como chama isso? Quando você vai fazer, tipo, uma vistoria no corpo? É isso daí que vocês sabem o que eu tô falando, né? Uma revista. Revista, exatamente. A revista só pode ser feita por mulheres, então é por isso que existe um efetivo tão grande de mulheres da segurança dentro de estabelecimentos femininos, mas existe a questão da abordagem pela fala mesmo, né? Então, eu já ouvi mulher falando que o cara veio para ela e falou que ia dar a criança dela para o cachorro dele comer, que é o cachorro que entra com eles para procurar droga e tal. Eu já escutei mulheres falando com relação a tipo, você não é bandida? Você não é bandida? Então agora você vai chorar? Essas coisas todas, né? Então, as relações, e daí muitas delas vêm do lugar do machismo e tal, né? Dessas ocorrências de entrada desses profissionais da segurança específicos desse grupo, elas são bastante frequentes. A questão de separação com as crianças também é um nó à parte, assim, né? E daí acho que esse tema talvez seja de bastante interesse também de vocês, né? Da Liga, mas isso é uma coisa assim que angustia as mulheres, né? Então, meu Deus do céu, o que meu filho vai comer quando ele for lá para casa da minha mãe, por exemplo, né? Então, tem mulher que para de amamentar porque tem medo de que não vai conseguir fazer a transição de um aleitamento exclusivo para uma alimentação que essa criança vai receber na casa da onde ela vai ficar. Tem mulheres que continuam aumentando, mas depois, a hora que a criança vai embora, começam a entrar num período de muito sofrimento mental, do ponto de vista da imaginação, porque às vezes a criança está ótima, mas é isso, não tem como ligar para a família não pode mandar uma foto da criança, até pode, mas isso demora meses para chegar numa carta. Então, enroscos, né? São esses, eu acho. Acho que eu falei vários, né? Aí tem mais uma dúvida minha. Como a gente entra na prisão? Como é feito essa troca? Como você ajuda na pastoral, certo? Então, como que é feito tudo isso? Eu lembro que eu já assisti uma conversa com você que você falava muito sobre essa dificuldade, por isso que você estava auxiliando na pastoral, porque era um método mais fácil. Estou dando spoiler da sua resposta, então eu vou ficar quieta. Não, tudo bem. O jeito mais fácil de entrar na prisão é trabalhando na prisão ou sendo preso, assim, né? Sendo bem direta, esses são os jeitos mais fáceis. Existe uma possibilidade de entrada com grupos religiosos, né? Esses grupos, eles estão previstos na lei de execução penal, que fala, né, que toda pessoa presa tem direito à assistência religiosa e humanitária, então tem que ter, não é uma questão de, se eu quero, se eu não quero, tem que ter. Esses grupos, eles entram. Existem grupos de diversas religiões, existe uma discussão também de que
grupos menores, né, por exemplo, relacionados ao candomblé e à umbanda, têm mais dificuldade de entrar nesses espaços ou até não conseguem entrar nesses espaços. Então, os grupos que a gente vê são normalmente igreja católica, espírita, todas as evangélicas e tal, mas esse é um jeito de entrar. Eu sempre faço o contraponto que esse não é um jeito de entrar para passear no zoológico, sabe? Porque tem gente que acha que vai entrar num grupo desse e fazer zoológico na prisão. Não é essa a ideia. Então, desses grupos todos que eu comentei, a pastoral carcerária, principalmente alguns anos atrás, ela tinha um viés de luta pelo desencarceramento muito grande. Então, de contestar a prisão para além de fazer um serviço religioso. Eles focavam muito nesse serviço humanitário que a lei de execução penal prevê, de conversar com as pessoas e ver situações degradantes e humilhantes que as pessoas vivem. Então, este é um outro jeito de entrar. Outra forma é entrar como pesquisador, como pesquisadora. Para esse jeito dar certo, existe um comitê de ética da unidade penitenciária. Então, por exemplo, quando eu fui fazer um trabalho na prisão, eu precisei mandar o meu projeto do TCC, do mestrado e tal, para o comitê de ética da Unifesp e depois para o comitê de ética da penitenciária. O comitê de ética da penitenciária, ele cria problemas dos mais variados, né? Mas é ele que valida ou não a sua entrada dentro do sistema prisional. A submissão de projetos de pesquisa estava suspensa até semanas, meses atrás, por conta do Covid. É claro que existe uma pressão de que isso vá sendo retomado, até porque pesquisas relacionadas ao Covid precisariam acontecer dentro da prisão, para a gente ver o que está acontecendo lá dentro, e não estão, muito provavelmente, né? Não dessa forma de entrar na prisão, mas às vezes só de cruzar dados, mas isso é um outro jeito. E um outro jeito que existe é participando de ONGs e grupos que não necessariamente são religiosos, mas muitas vezes são religiosos, que fazem trabalhos diversos. Então, por exemplo, quando eu entrava na prisão, eu trabalhava no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que é mais conhecido como ITTC, que estuda muito encarceramento feminino, tem várias publicações ótimas, e eles estão com uma série específica do Covid, inclusive. A gente não é ligado diretamente a uma igreja, mas tem um pezinho ali na Igreja Católica, por conta da fundadora e tal. Ele é um grupo que tem basicamente profissionais do direito e algumas pessoas perdidas, tipo eu, que entravam na unidade para fazer oficina e atualmente não fazem mais oficina, mas fazem atendimento jurídico. Então, é um outro caminho para se entrar. Existe grupos de profissionais de saúde ligados à igreja, não sei agora se é adventista, eu não sei, eu não vou falar para não falar besteira, que fazem atendimento voluntário nas unidades femininas, tem grupo de leitura, tem grupo de coisas aleatórias, mas tudo isso precisa passar via comitê de ética ou via direção da unidade. Não dá para você chegar lá e falar, oi, vim conhecer. Então, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? A gente não tem mais perguntas no Forms. Posso só falar uma outra coisa, enquanto alguém pensa aí se tem mais alguma coisa? Para além dessas entradas no sistema prisional, existem diversos grupos, e cada dia mais fortes, assim, de movimentos de mulheres não, desculpa, normalmente são mulheres, mas de movimento de familiares de pessoas presas. Esses grupos, eles precisam muito de apoio, eles fazem eventos muito interessantes do ponto de vista de discutir o encarceramento, discutir o fim do encarceramento, e eles normalmente têm informações relacionadas ao sistema penitenciário muito privilegiadas, porque eles estão em contato direto com as pessoas que acordam e dormem dentro do sistema penitenciário, né? Então, um grupo muito interessante daqui de São Paulo é o Amparar. Eles no começo da pandemia estavam a todo vapor fazendo live, essas lives até estão salvas no YouTube, agora eles estão se reorganizando para manter as famílias vivas, né, porque a situação da pandemia trouxe diversos empecilhos do ponto de vista de acesso a serviços, né, e questões socioeconômicas, assim, né, então, mas eles são pessoas que é legal de seguir, assim, nas redes sociais, de ver o que eles estão fazendo, porque é um jeito de estar perto sem estar lá dentro, né, uma alternativa. Elas existem, é outro grupo, agora, hoje, sei lá, de uns 5 anos para cá, existem vários grupos de familiares de pessoas presas.
Então, é legal ficar de olho, assim, uma possibilidade. Mas é isso que eu ia falar. Então, acho que é isso, Aninha. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Queria muito agradecer. Ah lá, tem uma dúvida. Bom, eu mandei meu e-mail aí, caso alguém precise de alguma coisa, ou até dessas referências, eu consigo organizar e passar. Stephanie, uma ótima pergunta, porque assim, eu nunca atuei no sistema prisional como enfermeira oficialmente, né? As minhas entradas todas, ainda que eu tivesse formada como enfermeira, elas foram por outras funções, assim, né? Então, eu nunca trabalhei no que a gente chama de módulo de saúde, nesse lugar, nesse setor específico da saúde. Mas eu vou falar das coisas que eu já ouvi, assim. Então, um problema muito grande no sistema prisional é que existe uma hipermedicamentalização da vida das pessoas, né, as mulheres principalmente, e isso acontece com mais força ainda nos hospitais de custódia, que são os antigos manicômios judiciários, né, as pessoas, elas são muito medicalizadas do ponto de vista, principalmente de psicotrópico, e às vezes isso é acompanhado por profissional, às vezes isso não é, mas contrapondo isso, existe uma ocorrência muito frequente nas unidades prisionais, que é a falta de insumos para a saúde, tanto do ponto de vista de medicamento, quanto do ponto de vista sei lá, uma gaze, um esparadrapo, coisas básicas, assim. Então, eu imagino que para o profissional que está trabalhando na ponta ali, é bastante difícil lidar com isso, porque as mulheres falam que independente da queixa que você leve para o profissional de saúde, tudo que você recebe é paracetamol. Se você tiver com dor de cabeça, dor de barriga ou cólica menstrual, é tudo paracetamol. E tem coisas que paracetamol não funciona, né? Existe uma outra questão que é bastante complicada, que é a questão de estrutura física, assim, né? As penitenciárias, elas são daquele jeito que a gente às vezes vê em filme, né? Depende do filme, ainda nem é daquele jeito, né? Mas se você passa do lado de fora da penitenciária, lá em Pinheiros, na Marginal Pinheiros, você já vê a cara dela, né? Por dentro, às vezes é assim mesmo. Então, tem diversas questões de estrutura física que eu acho que são bastante insuficientes para a equipe, né? E uma equipe que não tem uma estrutura física adequada, dificilmente vai conseguir fazer um trabalho adequado. E por último, e isso eu estou dizendo também baseado nessas pesquisas que falam sobre a atuação da enfermagem propriamente dita, existe esse contraponto segurança-saúde, que se a vida, né, se as questões do processo de saúde e doença das mulheres estão sempre sendo balizadas pelos profissionais da segurança, a atuação do profissional de saúde, de alguma forma, também. Então, para o profissional de saúde acessar o pavilhão, por exemplo, para fazer uma ação de saúde, ele precisa pedir para a segurança abrir, pedir para a segurança, sei lá, eu ficar lá, se ele quiser que ela fique, ou se ele não quiser. Existe a questão da algema, de sentar num banquinho lá que mostra se a pessoa está com algum objeto, né, metálico ou alguma coisa dentro do corpo. Então, tem muitas questões que eu acho que vão travando o trabalho, sabe? E uma das coisas que os profissionais falam é que quando você trabalha o dia inteiro na prisão, você acaba ficando preso também. Então, é claro que em outra escala, né, todas as questões do ponto de vista de saúde mental, de acesso à alimentação adequada, de ver o sol, né, de tomar sol durante o dia, de não ficar escutando. O barulho da prisão é muito chato, é muita grade, tudo faz eco, as pessoas gritam muito porque elas precisam se comunicar de uma cela para outra, existem diversos códigos, né, de comunicação também. Tudo isso influencia na qualidade de vida dessa pessoa. E uma coisa que eu não comentei, mas eu vou comentar rapidamente, é sobre quem são esses profissionais, né? Muitas das vezes os profissionais da segurança, principalmente, eu não sei falar se isso se repete na saúde, eu acho que não. Mas os da segurança, eles são pessoas de outros lugares do Brasil, ou principalmente longe da capital, longe da cidade de São Paulo, que prestam concurso público na esperança de ter um trabalho estável, que também é uma coisa que, né, hoje em dia nem dá para falar tanto, né? Mas de ter um trabalho estável, de ter uma remuneração ok, e por
sei lá, segurança, qualidade de vida mesmo, e eles fazem uns esquemas de trabalho malucos, assim, mas muito malucos mesmo. Então, por exemplo, a pessoa mora a 7 horas de São Paulo, ela precisa trabalhar 12 por 36, então ela trabalharia um dia sim, um dia não, meio mês. Eles fazem um esquema de troca entre eles, vamos imaginar que eu e a Júlia trabalhamos lá. Ela é do plantão par e eu sou do ímpar. Eu faço todos os primeiros 15 dias no lugar dela e ela faz todos os segundos 15 dias no meu lugar, para que ela consiga voltar para a cidade dela e eu também, porque as pessoas têm filho. Então, as pessoas, quando a gente conversa com as pessoas que trabalham no sistema prisional, é sempre de um sofrimento muito grande, de estar longe da família, de ser submetido a todas as regras. É claro que eles, de alguma forma, se tornam reprodutores, né, dessas violações todas, mas a questão do desafio, eu acho que passa por esses lugares aí. Acho que é isso. Fechou, gente? Acho que agora sim. Se Então não tá. ter nenhuma dúvida. Mas tirem dúvidas, meninas. A Aninha é especialista, mandem e-mail para ela. Eu vou cobrar você, Aninha, das referências da aula e aí eu encaminho para as meninas, tá? Então, queria só te agradecer muito pelo compartilhamento, pela conversa de hoje, pela aula incrível. Então, muito obrigada. A Lega agradece. Muito obrigada também. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Se quiserem fazer uns trabalhos na prisão, a gente pode estar junto, não de formas oficiais, né? Porque existem vários professores e professores na escola para isso, mas no sentido de colaborar, assim. E porque é isso, a gente precisa achar meios para que a sociedade que não está presa consiga entrar dentro da prisão e ver o que está acontecendo lá dentro, porque está acontecendo um monte de coisa muito grave lá dentro, né? E para além da questão do cumprimento da pena, que é uma questão que o juiz vai estabelecer, a gente, quanto profissional de saúde, só precisa assegurar o direito à saúde e não reproduzir esse julgamento de do que cada um fez ou deixou de fazer.